diretor executivo do Ministério Verbo da Vida e supervisor regional e supervisor do Japão. Glória a Deus. E também a missionária Crícia, né, que é coordenador de recursos humanos, é a ministra do Evangelho. Amém. Missionário da Escola de Ministros, quanto da Escola de Missões. E também pastor Vinícius e a sua esposa. Mil perdões. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Amém. Pastor Renato e a missionária Cris chegaram quarta-feira e já estão na maratona, né? Desde sexta-feira. Quinta-feira, né? Foi, né? Quinta-feira. Sexta-feira nós tivemos a formatura na Igreja Verbo da Vida de Tóquio, da Escola Verbo da Vida de Tóquio. É a primeira escola japonesa aqui do Japão. Tivemos 7 formandos. Foi um momento de muita glória, né? Creio que Deus alegrou, porque são vidas que estão sendo levantadas para proclamar o Evangelho em japonês aqui, e para levantar como os professores também. E ontem nós tivemos também na Escola Verbo da Vida de Okazaki, né, onde 17 vidas também se formaram. E creio nesse avanço, a partir do momento que realmente nós temos o conhecimento da palavra. Então cabe a nossa responsabilidade de não somente ficar para nós, mas que proclamar o Evangelho a toda a criatura. Glória a Deus. E o missionário, né, que veio do Japão, né, logicamente que há um chamado, né, que ele correspondeu com eis-me aqui do Senhor, e incansavelmente, né, desde a fundação do ministério, eles são também praticamente raízes do Ministério Verbo da Vida. E hoje, praticamente no mundo todo, nós já estamos em todo o continente, né? Glória a Deus, são mais de 500 igrejas, graças a Deus. E ela está crescendo justamente com a palavra da fé, daquilo que o nosso apóstolo Bud, ele teve ouvidos, os chamados, né? Ele veio para o Brasil, mesmo sabendo o português, mas ele obedeceu ao chamado. E graças a Deus, né, alcançou o Japão. Nós temos recebido essa palavra também aqui no Japão. E creio que todos nós também, muitos vieram aqui sem saber o japonês, mas tenho a certeza que cada um de nós temos um chamado muito grande para proclamar o Evangelho. Né? O pastor Luiz estava falando outro dia de um formando que teve lá, de simplesmente ele chegou num caixa, né, e falou assim: Deus te ama, Jesus te ama, e ele formou. Que testemunho maravilhoso, pastor. Fiquei muito feliz. Sempre falo assim, pastor Luiz chama atrás japonês. Glória a Deus. O pastor Francisco também, né? Ele está aqui também, na região de Chu. E já estamos aqui quantos anos? 27. 27 anos, irmãos. Que maravilha, temos reunidos aqui. Parece convenção de pastores aqui. Glória a Deus. E o pastor Mini, que também está aqui, de São Paulo, né? Ele tem ajudado muitas igrejas aqui, né? Tanto como dado para o quadrangular de Minami Alpes, assim também tem nos ajudado aqui também. Glória a Deus. Sejam todos realmente bem-vindos. E sabendo que o chamado, né, deles, realmente, a partir do momento que eles vieram como supervisão aqui no Japão, nós temos uma gratidão imensa, porque nós não estamos só, né? Tem um ministério todo nos auxiliando, sempre trazendo suporte para nossas vidas, para a igreja, tanto nos treinamentos, tanto naquilo que nós necessitamos. E todo ano eles têm vindo aqui, eu agradeço, porque é uma viagem longínqua, né? 30 horas. Eles são mais, porque vieram lá da Paraíba. Ai, gente, é só pelo Espírito mesmo. E pensar nas coisas normais, né? Ontem eu estava até pensando, tem tantas coisas que a gente faz
Mas se não for pela graça do Senhor, se não for realmente pela direção do Espírito, nós já estaríamos cansados e abatidos. Mas o Senhor é aquele que nos renova, nos tem dado forças e para correr o chamado de Deus. E como Mateus 10:41 diz assim: quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Hoje nós estaremos recebendo, né, do galardão que há realmente na vida dos ministros aqui presentes, tanto na vida dos pastores, na vida na vida das pessoas. Mas nós aqui sentimos muito gratos a honra de recebermos aqui. A igreja de Shoa sempre fica na expectativa quando os senhores vêm aqui e nós ficamos animados e vamos partir para mais um ano recarregando as nossas energias em nome de Jesus, amém? O Japão necessita das pessoas que realmente, né, tem um chamado, tem o amor pela palavra, pela obra do Senhor, e nós vamos receber grandemente na vida de vocês, amém? Nós vamos estar aqui agora trazendo o que nós vamos estar fazendo durante essa semana aqui. Então, vamos estar passando o vídeo aqui.
está presente em 50 cidades do Brasil. Vidas foram completamente transformadas pelo poder da palavra. E não é só isso. Nossas escolas Rema e escolas Verbo da Vida já formaram mais de 50.000 alunos ao longo dos anos. Em 2025, já são 157 escolas formando homens e mulheres que agora vivem e ensinam a palavra da fé com ousadia. São milhares de
Glória a Deus. Irmãos, tem algo interessante aqui no nosso meio, sabia? Tem pastores que oraram para a escola bíblica, Centro de Treinamento Bíblico Rema Japão, estar aqui. Então, o pastor Luiz e o pastor Francisco. Graças a Deus que alguém orou, intercedeu e abriu as portas. E eu pude ser da primeira turma. Eu creio que tem muitos aqui também estudar nessa primeira turma. E o pastor Francisco vai estar conosco este ano. E a pastora Juscelice também. Glória a Deus, matriculou ano passado. Mas esse ano nós vamos realizar essa escola para a glória do Senhor. Amém? Então as matrículas estão abertas. Né, já temos alguns alunos e nós estaremos aqui, né, fazendo demonstrações, tanto em Yamanashi como nos outros estados, porque teremos também presencial e online. Amém? Então, vocês que têm amigos, daqueles que estudaram, daqui também já receberam da palavra, não deixe de falar para as pessoas o que foi bom na vida de cada um de vocês. Amém? Então, vocês são o canal de bênção para outras vidas, para que possam também ter esse conhecimento da palavra e, juntamente, formar um grande exército para que possamos levar para toda essa nação. Aleluia. Então, eu chamo agora, nesse momento, o pastor Renato e a missionária Crícia. Amém. Perdão. Uma Bíblia desse tamanho aqui, a gente fica até intimidado, né? Olha só, meu Deus do céu. Muito obrigado. Deixa eu lhe dar um abraço aqui, pastor. Oh, meu Deus. Muito obrigado. Boa noite, queridos. Boa noite. Konbawan. É uma enorme alegria estar aqui. Quero cumprimentar novamente o pastor Cadita e a nossa diretora Márcia. Muito, muito, muito obrigado pela vida de vocês, plantada no Senhor, nessa visão, por estarem à frente desse nobre desafio de conduzirem um rebanho, uma igreja. O pastoreio é algo tão maravilhoso, tão desafiador, mas tão encantador também. Não é verdade? E quero cumprimentar também cada um dos pastores que estão aqui, com as suas esposas. Muito obrigado pela honra de contar com a presença de cada um de vocês. Muito obrigado. Boa noite, queridos irmãos que estão aqui conosco. Muito obrigado pela vida de vocês, por estarem aqui também. Ah, então tá bom. Então vamos sorrir, né? Muito obrigado, queridos. É uma enorme alegria estar aqui. Eu vou fazer a minha parte aqui e depois vou passar para a Clícia para que ela possa falar algo do coração dela também para vocês. Mas, queridos, estamos, como o pastor Cadita falou, chegamos aqui na quinta-feira à noite. Foram 40 horas de viagem, 42 horas de viagem até aqui. E, de fato, esse deslocamento, ele exige um pouco da carne, né, do corpo físico, mas no espírito há uma alegria, queridos, que é difícil descrever, por tantas coisas maravilhosas que nós podemos ver Deus fazendo nessa terra. É tão bom ver como o Evangelho está vivo, forte e fervoroso no Japão. Está crescendo. Crescendo, queridos. Como Paulo, que escrevendo aos Colossenses, ele disse: esta palavra que chegou até vós está produzindo frutos e crescendo, tal como acontece em todo o mundo. Sabe, queridos, essa palavra, onde chega,
ela produz, ela tem um potencial para produzir os frutos, exatamente como você vê em tantos lugares onde o evangelho está crescendo, porque o poder está na mensagem, o poder está na semente, e o que nós precisamos como ministros, como povo de Deus, é lançar essas sementes e ver o poder do evangelho produzir os seus frutos no coração de cada homem e mulher que tenha coragem de receber no coração, de receber no seu espírito. Por isso, queridos, nós temos enormes expectativas de tantas coisas maravilhosas que já estão acontecendo e vão acontecer aqui no Japão. Glória a Deus, glória a Deus. Como o pastor Cadita disse, chegamos inicialmente para duas formaturas lindas. E hoje, queridos, somos ao todo quase 13 mil alunos matriculados nas escolas do Brasil, aqui no Japão e em outros lugares do mundo. E vamos crescer para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém, queridos? E mesmo que esse deslocamento, né, esse acompanhamento das igrejas seja feito a partir do Brasil, podem ter certeza que os nossos olhos estão muito atentos a cada um de vocês, a tudo aquilo que tem acontecido aqui. Podem ter certeza, queridos, que nós estamos juntos debaixo de uma mesma visão, fluindo debaixo da unção que essa visão carrega. Amém? Estaremos cultuando hoje à noite e no próximo final de semana estaremos juntos também com alguns dos irmãos da nossa reunião de supervisão. E será um momento também de estarmos juntos com todos os irmãos das outras igrejas para alinharmos aquilo que Deus está construindo de acordo com o que Ele confiou a cada um de nós. Amém? Muito, muito obrigado por fazer parte dessa igreja, por conectar o seu coração ao coração do pastor Cadita e da irmã Márcia. E certamente, queridos, enquanto você se envolve com isso que está acontecendo aqui, Deus está envolvido com a sua vida. Enquanto você se envolve para servir a outras pessoas, Deus está trabalhando para promover crescimento para você também. Amém? Glória a Deus. Clícia, vou deixar você um pouco com ela, tudo bem? Sei que você vai gostar demais de ouvi-la. Aí depois você vai ter paciência comigo. Tudo bem? Obrigada, mãe. Aleluia. Renato já fez todos os agradecimentos, mas só queria dizer que é uma alegria, é um tempo que a gente semeia em oração, deseja estar aqui, conversa tanto sobre o Japão e fica cultivando o nosso coração. Então, assim, muito obrigada por tudo aquilo que você tem feito. O principal são as pessoas que têm sido alcançadas. Não desanime, viu, querido? Uma palavra que é semeada ao que você faz. Talvez você não veja imediatamente o fruto daquilo que você está fazendo, mas não desanime. Amém? Uns vão plantar e outros vão regar, mas o Senhor vai dar o crescimento. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigada, Senhor, por essa tarde maravilhosa aqui com os meus irmãos. Obrigada, Senhor, pela sua palavra que tem sido semeada no nosso coração desde o momento do louvor. Eu oro, Senhor, pelos corações abertos e como uma terra fértil para receber a sua palavra, que seja uma palavra semeada em terra fértil em nome de Jesus. Declaramos, Pai, toda distração, não roubando aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, em nome de Jesus. Eu oro, Pai, por ouvidos atentos, olhos abertos, descobertos, para enxergar as suas verdades em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Então, vou compartilhar algo que está no meu, algo que está no meu coração com vocês. Eu estava meditando. Vocês já pararam para pensar por que uma pessoa ela é bem-sucedida nos esportes ou porque ela se torna um bom músico, por exemplo?
Quando você vê uma pessoa tocando e você vê aquela pessoa tocando bem, o que vem primeiro na sua mente? Para mim, o primeiro pensamento é: que pessoa talentosa, ela deve ter nascido com aquilo. Você já pensou sobre isso? Nasceu com isso. Meu Deus, olha que coisa mais linda, tocando, cantando. Ah, como eu queria. Eu não nasci com esse talento, eu não nasci com esse dom. Você já pensou sobre isso? Quando a gente vê alguém nas Olimpíadas ganhando medalhistas, talvez você também tenha pensado a respeito dessas coisas. Uau, essa pessoa é muito talentosa. Que disposição. Meu Deus, chegou até o fim, foi medalhista. Mas sabe que uma certa vez, eu lendo a respeito dessa questão dos esportes, da música, você sabia que muitas pessoas, verdadeiramente, elas existem quando a gente pensa sobre inteligência. É como se a inteligência, você nasce inteligente, mas é como se a sua inteligência fosse dividida como uma pizza. E cada fatia, tem fatias que são maiores do que outras, as fatias não são divididas igualmente. Só que a inteligência, ela pode ser desenvolvida por qualquer pessoa em qualquer tempo. Deus, ele nos fez capaz de nos desenvolvermos em qualquer área. Só que algumas pessoas, desde criança, percebem determinadas habilidades e focam exclusivamente naquela determinada habilidade. Às vezes os próprios pais percebem alguma coisa, ou às vezes os pais têm desejo que os filhos... Tem tantos pais, por exemplo, minha mãe me colocou no balé quando eu era criança, mas eu não gostava de balé de jeito nenhum, não continuei. Às vezes os pais colocam os filhos para fazer determinados esportes porque eles acham bonito, eles queriam, né, ou eles queriam desenvolver aquilo, e não necessariamente é o que a criança gosta. Mas será que uma pessoa, aquele esportista ali, que ele ganhou um medalhista, será que ali é só talento? E quando você vai ler a respeito dessas coisas, você vai descobrir que uma pessoa, ela não vence um campeonato somente porque ela é talentosa. O talento, ele não define vitória. Um talento, ele não define medalhas. Mas existem outras coisas que vão fazer com que alguém ganhe uma medalha. Quando eu lendo uma pesquisa a respeito de atletas que nadam, e falando que a maioria dos atletas que nadam e são medalhistas, quando eles eram crianças, eles foram estimulados pelos pais. Não era só uma coisa que ele queria nadar. Ele tinha acesso a uma piscina. E ele começou a nadar e ele precisou gastar muitas horas nadando. Quando a gente vê um medalhista, você já parou para pensar quantas horas ele treina? Ou você pensa assim, uau, nasceu com aquela pernona, com aquele super braço, né, veloz? Não é assim. Quando você vê um músico, alguém que toca bem, que sabe, que tem aquele ouvido que consegue perceber uma nota errada, ou fora do tom, aquilo é treino. Não é só talento, não é só uma inteligência que nasceu com aquela pessoa. Isso traz para nós uma informação importante, que se não existe persistência, não existe medalha. Se não existe foco, garra, não tem vitória. E na vida de fé, na vida do crente, na vida de todo cristão, daquele que ama o Senhor, não é diferente. Quer dizer que quando Jesus, ele diz, por 2 vezes ele diz, uma vez para Pedro e uma vez para os discípulos, uma vez quando Pedro está andando sobre as águas e ele cai, outra vez quando os discípulos têm medo da tempestade, Jesus vira para eles e fala, homens de pequena fé. Quer dizer que se existem homens de pequena fé, existem homens também de grande fé. Significa que eu e você podemos ter fé pequena ou uma fé grande. E essa fé pequena e essa fé grande, ela também está relacionada à persistência. A forma como nós encaramos os desafios ou todas as coisas que vêm sobre nós.
Quando a Bíblia fala na parábola do semeador, Jesus falando sobre a parábola do semeador, Jesus ele fala sobre a palavra semeada em diversos tipos de solo. E Jesus ele fala que existem solos, ele fazendo uma analogia, uma comparação, e Jesus está comparando a uma possibilidade daquilo que é semeado ser minado, roubado ou enfraquecido. Significa que a palavra que você está ouvindo agora, ela não necessariamente vai manter você firme durante essa semana. Talvez você está passando por algum desafio, talvez você está desanimado em alguma área, talvez você está precisando de um milagre, talvez você vá viver algo na sua família que talvez não é com você mesmo, mas alguém da sua família que está vivendo um desafio e você precisa apoiar aquela pessoa, apoiar a sua família, ou um colega de trabalho, que você sabe que a palavra ela é capaz de salvar, de resgatar, de libertar aquela pessoa. Mas pode ser que aquela palavra que foi semeada em você, num culto ou durante uma escola bíblica, ela pode ser minada, diminuída e até totalmente eliminada da sua vida. Quer dizer que, queridos, tem área da sua vida que você pode ter uma grande fé e tem áreas da sua vida que você pode ter uma pequena fé. Eu não sei se você já conheceu pessoas que elas conseguem crer para a cura, mas elas não conseguem crer para a prosperidade, por exemplo. Elas têm dificuldade de entender uma vida abundante como também uma vida próspera. Tem pessoas que têm dificuldade de crer em várias áreas, mas tem pessoas que vão tendo um crescimento desigual na fé. E não é isso que o Senhor tem para a nossa vida. Deus espera que nós sejamos fortes na fé. Você pode dizer isso? Deus espera que eu seja forte na fé. Como é que eu sei disso? Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, queridos, eu e você precisamos perseverar em fé. Não é uma questão de nasceu, não é uma questão de desde que eu nasci de novo, a fé está ali e ela vai permanecer daquela forma. Não, a fé precisa ser desenvolvida, usada, assim como todo o fruto do Espírito. Nós precisamos desenvolver a nossa fé e não só desenvolver, mas manter aquilo que nós já aprendemos um determinado dia. A fé não é um depósito em que você vai armazenando todas as coisas e determinado dia você tira algo de lá. É algo que precisa ser permanentemente cultivado. Quer dizer que aquilo que é semeado pode se perder. Então, o justo precisa viver pela fé. Você pode dizer isso? O justo vive pela fé. A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 16, você pode abrir para fortalecer a sua fé. 1 Coríntios capítulo 16, no verso 13. e 14, na Bíblia Almeida nós lemos: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Na versão NVI diz: estejam alertas, fiquem firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes. Tudo que vocês fizerem seja feito com amor. Em Hebreus, no capítulo 10, verso 35 e 36, se você quiser anotar, Hebreus 10, 35 e 36, na versão NVI, nós lemos: portanto, não percam a coragem, pois ela traz uma grande recompensa. Hebreus 10, 35 e 36. Vocês precisam ter paciência para poder fazer a vontade de Deus e receber o que Ele promete. O que eu quero dizer para vocês é que quando se fala sobre fé, se fala sobre estar alerta, ligado, vigilante, não permitir que pequenas coisas desviem a nossa atenção. A Bíblia fala sobre coragem, sobre força. A Bíblia fala sobre a importância de nós termos paciência.
Existem coisas que nós vamos desenvolver na nossa vida que vai nos ajudar a termos uma vida de fé. Então, ser paciente. Diga paciência. Sermos pacientes, sermos tolerantes, sermos perseverantes, alertas, ligados. Eu e você, queridos, a gente precisa perceber quando algo está tentando nos distrair. Você já parou para pensar que algo que diminui a força do corpo de Cristo, da igreja, são essas pequenas discussões, essas pequenas diferenças. Você já pensou tanto o meu ponto de vista é diferente, eu acho diferente, eu teria dito dessa forma, eu faria dessa outra forma. Você parou para pensar quanto isso serve de distração para nós? Eu nunca falaria dessa forma. Quantas coisas como essa têm roubado a nossa atenção? E quando eu foco tanto a minha atenção nas minhas próprias ofensas ou naquilo que tem sido falado, quanto disso tem roubado a semente poderosa da fé? Essas coisas, elas vêm roubar o efeito da palavra na nossa vida. Quantos de nós temos sido distraídos? E com isso perdemos oportunidades em Deus. Meditando a respeito do texto, um texto bem conhecido, que é o texto da mulher do fluxo de sangue, você pode abrir lá em Lucas, no capítulo 8, a gente vai ler alguns versículos. Em Lucas, no capítulo 8. A Bíblia, a partir do verso 40, eu vou citar alguns versículos e ler outros. A Bíblia fala, a partir do verso 40, ela conta a respeito de um homem, Jairo, que era um homem muito importante, ele era o chefe da sinagoga, então, a partir do verso 40, nós lemos a respeito de Jairo que Jesus chega naquele lugar, a multidão fica muito feliz e a forma de expressão da alegria da multidão é estar muito perto de Jesus. Eles sabiam quem era Jesus, eles sabiam que Jesus era aquele que realizava milagres. E a multidão ali apertando Jesus. E aí vem Jairo, no meio de tudo aquilo, com certeza um homem importante, provavelmente algumas pessoas até saíram para ele passar, ele era influente na sociedade, e Jairo chega até Jesus e diz: Jesus, a minha filha está quase morrendo, ela só tem 12 anos. Você pode ir até a minha casa comigo? E Jesus vai, quando ele vira para acompanhar Jairo, vem uma mulher no meio da multidão, encosta em Jesus. A Bíblia diz que era uma mulher que tinha hemorragia, já tinha mais de 12 anos. Ela encosta Jesus, Jesus está caminhando para ir para a casa de Jairo, toda uma multidão, as pessoas espremendo Jesus, encostando em Jesus. Só que aquela mulher, a forma como ela encostou em Jesus, algo aconteceu e Jesus para e ele fala: peraí, alguém me tocou. E os discípulos viram para Jesus e falaram: Jesus, a multidão está te tocando. Jesus, a multidão está te apertando. Como assim alguém? Várias pessoas te tocaram. E ele fala: não, foi um toque diferente, porque de mim saiu poder. E aquela mulher, vendo que ela não poderia ficar descoberta ali, que Jesus descobriu, alguém me tocou, algo aconteceu, ela testemunha o que tinha acontecido. E caso você não se lembre, mas a Bíblia tem orientações lá no livro de Levítico. A Bíblia tem orientações a respeito da mulher que tinha esse problema específico. Uma mulher que tinha hemorragia por mais do que 7 dias. Então, uma mulher que ficava doente por algum motivo, então era fora do normal. Uma mulher que ela tinha um fluxo exagerado por mais de 7 dias. Independente do tempo que ela tivesse aquele fluxo, ela era considerada impura. E a Bíblia dá detalhes sobre como lidar com aquele tipo de enfermidade. A Bíblia diz a respeito de que ninguém poderia tocar naquela mulher, que tudo que ela tocava se tornava impuro, até a cama que ela sentava, o lençol estava impuro. Ninguém podia compartilhar nada com aquela mulher. Então, como é que as pessoas tratavam uma mulher com hemorragia? Ela era totalmente isolada. E aquela mulher vivia isolada há 12 anos.
E dentro desse isolamento, essa mulher, ela tentou de tudo, ela tentou vários médicos, ela gastou praticamente o seu dinheiro, provavelmente ela era uma mulher rica para gastar com médicos. Então, ela gastou todo o seu dinheiro e nada, ela não teve resultados do natural. Ela não teve resultados, mas ela ouviu falar a respeito de um homem que não lidava com as coisas da forma natural, como a medicina lidava. Ela ouviu falar de um homem que ele simplesmente curava todo tipo de enfermidades. Então ela, gente, juntou aquilo que a Bíblia chama de coragem, aquilo que a Bíblia chama, ela não ficou alheia, ela não ficou distraída, ela se juntou de coragem e ela foi ter até Jesus, mesmo sabendo que ela era proibida de sair, mesmo sabendo que ela não poderia encostar em ninguém. Agora, se a Bíblia diz que tinha uma multidão que espremia Jesus, você acha que ela encostou em alguém? Ela encostou em todo mundo. Porque ela precisou se arrastar para tocar em Jesus, ela precisou de força, ela precisou empurrar pessoas, ela tocou em pessoas, mesmo sabendo que ela estava tocando e deixando todo mundo ali o quê, gente? Impuro. Só que Jesus para e fala, algo aconteceu. Aquela mulher alcançou o milagre que ela desejava, porque ela teve fé. E você, analisando a fé daquela mulher, você viu que aquela mulher teve muita coragem, que ela teve iniciativa, ela saiu do seu lugar, ela saiu da sua casa. Provavelmente uma mulher 12 anos sozinha, gente. Uma mulher de jeito que gosta de conversar, já pensou nisso? Em silêncio, sem poder falar com ninguém. Ali na sua casa, ela precisou abrir a sua porta, ela precisou ter coragem para sair da sua casa, olhar para os vizinhos, as pessoas, algumas pessoas vendo, olha lá a mulher impura, saindo, andando. Algumas pessoas a reconheceram, ela precisou lutar com preconceito, lutar contra a perseguição, lutar contra os olhares das pessoas, mas ela se ergueu em fé e ela falou, eu preciso ter com Jesus. Ela teve foco. Ela teve persistência, perseverança, fé. Ela perseverou. Ela não ligou para o que estavam dizendo sobre ela. Ela não ligou para a perseguição. Ela não ligou para os olhares. Ela não ligou para as fofocas. Ela não ligou para aquilo que estavam falando e cochichando a respeito dela. Ela ignorou essas coisas e teve fé. Uma fé unida com paciência, uma fé unida com perseverança. Amém, queridos? E ela alcança Jesus, ela toca Jesus. Um milagre acontece naquele lugar. Se você continua o texto, depois você pode ler em casa, mas se você continua o texto, você lê a respeito, aí Jesus cura, ele fala, sua fé te salvou, e aquela mulher, então, ela é curada, e Jesus continua a caminhar junto com Jairo, e quando ele está chegando perto da casa de Jairo, vem as pessoas falando, por que você está incomodando o mestre? A sua filha já morreu. E aquele ambiente, Jesus andando com Jairo, e aquela notícia, Jairo ouve a notícia, eles andam mais um pouco e só tem gente chorando. A Bíblia fala sobre choravam e pranteavam. E Jesus olhando e fala, não chorem, por que vocês estão chorando? Ela não está morta, mas ela dorme. E quando ele fala isso, o que acontece? As pessoas começam a rir. E Jesus, ele faz uma coisa muito interessante. Ele tira todo mundo de perto. Ele chama só 3 dos seus discípulos, o pai e a mãe. Entra no quarto, declara vida sobre aquela menina e aquela menina ressuscita. Eu quero chamar a sua atenção para esse ambiente em que Jairo, Jesus e os seus 3 discípulos passaram. Você entende que era um ambiente com muitas distrações, era um ambiente com crítica, era um ambiente com sentimentos. Você sabia que sentimento é algo que contamina você? Se você chega num ambiente que todo mundo está triste, dá vontade de chorar. Não é assim? Às vezes alguém está contando um testemunho, a pessoa chora contando testemunho. Você não se emociona? Porque isso é algo quase automático, é o seu cérebro demonstrando empatia para aquela pessoa. Você entra num ambiente onde todo mundo está chorando. O que você precisa fazer num ambiente como esse? Esse ambiente está
ele está atraindo você e está fazendo com que você reflita aquele ambiente, como nós estamos lidando nos ambientes que tem tristeza, nos ambientes que tem perseguição, nos ambientes onde não há fé. E eles precisaram passar por um ambiente onde tinha choro. E quando Jesus deu a primeira declaração de fé, o que as pessoas fizeram? Riram. Quantos de nós, queridos, quando a gente tenta se levantar, não, eu vou permanecer, e aí alguém começa a rir, zomba da nossa fé. Quantos de nós têm perdido a força, a garra, a persistência, por causa do riso, por causa do comentário, do olhar das pessoas? E eu quero chamar a atenção de você, sua atenção para mais uma coisa. Jesus, ele não chama os 12, Jesus chama 3. Quer dizer, 3 discípulos estavam prontos para estar naquele ambiente. 3 discípulos tinham fé suficiente. 3 discípulos somariam em fé. 3 discípulos perseveravam em fé. 3 discípulos estavam prontos para blindar toda risadinha. Eu quero que você entenda que esses 2 milagres, nesse mesmo texto, eles têm características em comum. Eles falam sobre persistir, sobre perseverar, sobre ter paciência, sobre resistir. Quer dizer que eu e você precisamos aprender com essa passagem e entender o que Deus espera de nós. Se Jesus chegar hoje para você, ele vai chamar o quê sobre a sua fé? Homem de pequena fé, homem de grande fé. Se você, que ele está vivendo uma fase em que você está diminuindo, que você está chateado, que você está desnorteado, se você está vivendo uma fase em que você está perdido em alguma área, que você não sabe como agir, eu quero chamar a sua atenção para essas características. Será que você está desviando o seu olhar e olhando para outras coisas? Será que você está olhando mais para as críticas? Será que você está olhando mais para o que as pessoas falam? Será que você está olhando mais para as fofocas, para as risadas, para a situação natural? Ela morreu. Por que vocês estão incomodando Jesus? E eu quero te dizer, a fé, a palavra e as promessas de Deus, elas estão acima de todo e qualquer relatório que você receber. Qual relatório você recebeu? O que disseram sobre você? O que acham sobre você? O que dizem sobre você desde que você era pequeno, talvez? O que dizem sobre você no ambiente que você trabalha, no ambiente que você está contextualizado, que falam sobre você? Não é o que Deus fala sobre você. Sabe, queridos, os discípulos é algo para a gente chamar a nossa atenção. Os discípulos serviam a Jesus. Talvez nós temos pessoas aqui que servem ao Senhor, que estão na escala todo domingo. Mas talvez, num grande momento, em que você pode presenciar uma ressurreição, talvez você não seja a pessoa convidada para estar naquele ambiente, por causa do coração. Por causa da forma como você está cultivando a sua fé. Eu não sei você, mas eu quero ser daquelas que vão participar dos grandes milagres. Eu quero ser daquela que vai ver os grandes milagres. Eu quero ser daquela, queridos, que vai avançar, que não vai ficar pensando, é um dom, é um talento, é porque ele nasceu assim, ele é assim. Não, eu posso perseverar. Eu posso conseguir, eu posso vencer, eu posso sair da minha casa naquele dia de angústia e fazer como a mulher do fluxo de sangue, abrir a porta e sair. E ir em direção àquele que é a minha resposta. Jesus é a nossa resposta. Jesus é a nossa resposta. Eu quero ser aquela que, assim como o Jairo, que independente das más notícias, falando a respeito, falar de filho, meu Deus, quando eu falo dos nossos filhos, eu quero ser aquela que, quando ouvir as coisas que tentam roubar a minha fé, eu quero ser daquela que me levanta e não dou ouvidos para aquilo. Mas eu quero ser aquela convidada para entrar num lugar em que eu vou ver os milagres acontecer. Não fique agarrado às coisas passadas. Nós precisamos manter firme a nossa fé. Eu não posso depender só do que aconteceu. Não, eu preciso viver firme hoje na fé.
Eu não posso, querido, dar ouvido àquilo que tem me chateado. Eu preciso viver firme em fé. A quem você quer agradar? Se a mulher do fluxo de sangue quisesse agradar os homens, os médicos, ela teria ficado naquela casa e teria morrido. Mas ela foi em direção ao Salvador. Quem você quer agradar? Onde está o seu coração? O meu coração está no Senhor. É Ele que abre as portas. É Ele, querido. É Ele que resgatou você. Queria que você fechasse os seus olhos. De olhos fechados. Existe alguém nessa noite que esteja precisando de cura, que está com alguma dor, alguma enfermidade? Se você tiver, você pode levantar a sua mão no seu lugar e nós queremos orar por você. Existe alguém que está com alguma enfermidade, alguma dor e queira receber oração para cura? Levanta a sua mão no seu lugar. Tem alguém? Você que levantou sua mão, você pode vir aqui? Você quer receber oração para cura? Você pode vir aqui que a gente quer orar por você. Vamos ficar de pé. Então pode ficar aí no seu lugar. Levante suas mãos. Eu vou orar por você daqui, amém? Pai, muito, muito obrigada, Senhor, porque o seu poder se manifesta nesse lugar. Obrigada, Senhor, porque o seu interesse de cura, de salvação, de libertação é muito maior que o nosso, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor entregou o seu único filho naquela cruz. Ele sofreu e morreu em nosso lugar para que nós tivéssemos cura, para que nós fôssemos sarados. E eu declaro cura sobre a vida dos meus irmãos em nome de Jesus. Eu declaro sarado, curado, corpo restaurado em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro o poder divino da salvação, o poder contido no sangue de Jesus, derramado naquela cruz, disponível sobre a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Eu declaro cura, declaro toda dor sendo eliminada em nome de Jesus, aquilo que não deveria estar no seu corpo, em nome de Jesus. Saindo, em nome de Jesus, férteis, totalmente restaurados, frutíferos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Você pode sentar. Renato. Glória a Deus, glória a Deus. Eu queria que você ficasse com essa palavra, queridos, com essa frase, com essa pergunta que Clícia fez. A quem você quer agradar? É muito importante manter o foco naquilo que Deus falou. Diga comigo, eu vou ficar com o que Deus diz. Amém? Você conhece um texto que está escrito, que está em Números, capítulo 13, que conta a história de uma jornada, conta um pouco da história do povo que estava para entrar, se preparando para entrar na terra prometida. Você lembra dessa história? Moisés com os espias estavam ali se preparando para entrar naquele lugar. A Bíblia diz, queridos, e eu vou falar rapidamente aqui sobre esse texto de uma forma resumida, mas a Bíblia diz no versículo 1 que o Senhor disse a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã e que eu hei de dar. Eu vou dar aos filhos de Israel. De cada tribo dos seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Então, Moisés, e Deus vai sinalizando aqui, né, trazendo orientações para Moisés, e Moisés envia um príncipe ou um líder de cada tribo. Você se lembra bem do nome dos 12 príncipes de cada tribo? Quem lembra aqui, levanta a mão. Você se lembra de 5? Você se lembra de 3? 3? Você se lembra de quantos? De 2? Amém. Você se lembra de 2? É isso mesmo.
se eu não tivesse lido aqui, eu provavelmente só me lembraria de 2 também. Mas, queridos, um pouco mais adiante, Moisés reúne esse grupo dos 12 e passa uma orientação para eles. Moisés ouve uma orientação de Deus. Deus diz: manda homens para espiarem a terra que eu hei de dar aos filhos de Israel. E quando Moisés reúne esses 12, ele diz assim, versículo 18: vejam a terra, que tal é? Vejam o povo que nela habita, se é forte, se é fraco, se são poucos, se são muitos. Qual é a terra em que habita, se é boa, má? E que tais são as cidades em que habita, arraiais ou fortalezas? Como são também, como a terra é fértil, estéril, tem matas ou não? Tem de bom ânimo e traga um fruto da terra. Naqueles dias eram dias de primícias, então, adiantando um pouco, a Bíblia diz que eles foram até lá, cortaram o fruto da terra, cortaram um ramo de vide, um cacho de uvas, e trouxeram com 2 homens carregando, também romãs, figos, e ao cabo de 40 dias, versículo 25, depois de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram até Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e trouxeram um relatório de tudo aquilo que eles viram. Trouxeram também o fruto da terra. E disseram: nós fomos à terra que nos enviastes. E verdadeiramente a terra mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que nela habita, é poderoso. As cidades grandes, fortalecidas. Temos ali os filhos de Anak, os malequitas, e foram falando aqui a respeito do povo que habita. E, queridos, observe uma coisa aqui. Quando nós falamos sobre manter o foco naquilo que Deus falou, nós podemos observar o que aconteceu aqui com Moisés. Quando Moisés fala, ou melhor, quando Deus fala com Moisés, Deus diz assim: mande 12 homens, os melhores de cada tribo, para ver a terra que eu hei de dar. E quando Moisés reúne esses 12, você percebe que Moisés comunica para os 12 exatamente aquilo que Deus falou? Moisés fala exatamente o que Deus disse? Deus disse para Moisés: vá e veja a terra. Moisés diz para os 12: vejam a terra, mas vejam também o povo, se são numerosos ou não, se são fortes ou fracos. Vejam as cidades, são arraiais, são fortalezas, são férteis, a terra é fértil ou não. Você percebe, queridos, que quando Deus fala com Moisés, Deus dirige o olhar de Moisés, o foco de Moisés para a terra. Mas quando Moisés reúne os 12, Moisés diz para os 12: veja como é a terra, mas veja também como são as cidades, e veja também como é o povo. E para melhorar um pouquinho, traga também um fruto daquilo que vocês encontrarem. E trouxeram uvas, romãs e figos. Mas o que foi que Deus disse? Deus disse para olhar para a terra. Para onde Moisés mandou o povo olhar? Para a terra, para o povo, para as cidades, e ainda mandou trazer um cacho de uva e ainda mandou trazer um pouco do fruto. Não foi isso que aconteceu? Eu te pergunto, querido, o que foi que Moisés fez? Nós vamos ver aqui as consequências. As consequências de tirar os olhos daquilo que Deus diz. Porque Deus disse: veja a terra.
Quantas vezes, queridos, Deus está trazendo o nosso foco para algo e nós estamos naturalizando o projeto de Deus. Nós estamos deixando com que outras coisas roubem a nossa atenção e a gente perde o foco daquilo que Deus realmente nos trouxe como direção. E quando aqueles homens retornam depois de 40 dias, eles apresentam o fruto e eles vão trazer o relatório de tudo que viram. E eles dizem, capítulo 13, a partir do versículo 17, a partir do versículo 27, verdadeiramente a terra mana leite e mel, esse é um fruto dela. O povo, porém, que habita na terra é poderoso. As cidades são muito grandes e fortalecidas. E eles vão começar a narrar os povos que foram vistos ali. O que é que eles falam a respeito da terra? Mana, leite e mel. O que falam sobre a terra, queridos? Mana, leite e mel. Olha aqui o fruto. Era para trazer fruto? Nem para trazer fruto era. Sabe, queridos, quando eu olho para o que aconteceu, eu fico pensando que às vezes a gente fica querendo antecipar os resultados. A gente fica querendo colher algumas coisas antes do tempo. Mas sabe que com Deus tudo tem o seu tempo certo, queridos. A estação própria, tudo tem o tempo perfeito. Era para comer fruto? Sim, mas quando? Quando estivesse lá. Não era para comer antes. Era para comer quando? Quando estivesse lá na terra. Amém? A terra era boa, mana, leite e mel, mas o povo é grande, o povo é numeroso, as cidades são fortalezas. E aí eles vão narrando o povo que eles viram ali. No versículo 30, então, diz assim: Calebe então fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo. Eles são mais fortes do que nós. E diante dos filhos de Israel, aqueles 12, que nós sabemos o nome, não sabemos? Aqueles 10. Aqueles 10 que a gente lembra bem o nome deles, começaram, olha só, no versículo 32, diante dos filhos de Israel, eles começaram a infamar a terra que haviam espiado. A terra inicialmente era boa, mana, leite e mel, foi o que eles disseram no início do relatório. E aí começaram a falar dos problemas, começaram a falar dos desafios, começaram a enxergar as dificuldades somente porque mudaram o foco que Deus tinha dado inicialmente. Querido, fique com o que Deus falou. Fique com o que Deus tem falado para você. O que Deus tem trazido para você, querido, como propósito, como plano para a sua vida. O que Deus tem dito que vai acontecer, querido. Fique com o que Deus falou para você. O que Deus disse é suficiente. Quando você mantém os seus olhos ali, certamente, queridos, vai acontecer conforme o que Deus disse. Mas quando nós nos distraímos, quando a gente começa a olhar para o lado, quando a gente começa a observar outras coisas, até mesmo aquilo que Deus tinha apontado para você começa a ficar ruim. Porque foi o que aconteceu com eles. Começaram a infamar a terra, dizendo: não, a terra pela qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. Mas não era a terra que mana leite e mel?
Veja só, queridos, o perigo de perder o foco. Nós precisamos manter o nosso foco, querido, para onde Deus está apontando. Precisamos, queridos, manter os nossos olhos na direção que Deus falou, daquilo que Deus falou. Certos de que se Deus falou, vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer, querido. E a Bíblia diz, todo o povo, e eles continuaram falando, todo o povo que vimos nela, são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos. E assim também o éramos aos seus olhos. Queridos, quem foi que disse para eles que aqueles homens que habitavam na terra estavam olhando para eles como gafanhotos? Quem foi? Ninguém falou. Ninguém falou. Só que quando nós perdemos o foco daquilo que Deus está apontando para nós, a gente começa a ver todas as coisas grandes demais. E a gente começa a se ver pequeno demais. A gente começa a ver os problemas, os desafios grandes, e ao invés de entender o que Deus disse, ao invés de entender quem nós somos em Deus, e nós nos agigantarmos diante dos problemas, porque sabemos quem é por nós, quem habita dentro de nós, nós vamos ficando pequenos. Pequenos. E queridos, ninguém precisou dizer para eles que eles eram pequenos. Eles precisaram se ver pequenos porque enxergaram os problemas grandes. Muitas vezes, queridos, as pessoas não estão dizendo para você que você é pequeno. Você pode se ver pequeno somente porque você tirou os olhos daquilo que Deus tem dito para você. Você tirou os olhos da palavra, você tirou os olhos dos projetos de Deus, você tirou os olhos do propósito de Deus para a sua vida, e você deixou os problemas se agigantarem. E aí, você deixou uma conversa interior, você conversando com você mesmo. Não é ninguém falando. Não é ninguém falando para você, você é pequeno. Não. É você falando com você mesmo. O que você fala com você mesmo, queridos, é poderoso demais para manter você de pé ou para fazer você ficar. O que você fala com você mesmo tem que estar em linha com aquilo que Deus fala a seu respeito, porque se Deus diz algo a respeito de você, você tem que reproduzir isso dentro de você. Você precisa falar isso para você mesmo, porque Deus estava falando algo com eles. Deus havia tirado eles de uma condição de escravidão. Deus já havia feito coisas maravilhosas. Deus já vinha assistindo eles de forma sobrenatural. Milagres acontecendo, queridos. Deus pode estar agindo, mas se eu e você, se nós não falarmos conosco mesmo, eu e você, a gente falando com a gente mesmo, aquilo que Deus diz, pode ser que você perca o foco. Pode ser que você deixe de olhar para o que Deus diz. Outras coisas vão chamar a sua atenção. Os problemas vão ficar grandes e você vai se ver pequeno. Mas em Deus você não é pequeno, querido. Em Deus você é grande, meu irmão. Porque maior é o que habita em você. Maior é o que está em você do que o que está no mundo, querido. Então, versículo 14, a congregação gritou em alta voz, o povo chorou. Meu Deus, imagine
aquele ambiente, como Clícia falou aqui, aquele ambiente que tomou conta, aquele ambiente de pessimismo, aquele ambiente de uma fé negativa, ou seja, a expectativa de coisas ruins que iriam acontecer, tomou conta da congregação. E então, eles começaram a questionar Deus, porque o Senhor nos trouxe a essa terra para cairmos a espada, como se tudo aquilo que Deus tivesse feito até então, não fosse nada. Mas, querido, Deus te trouxe até aqui. Deus tem te conduzido até aqui. Deus tem promovido livramentos para você. Deus tem feito coisas maravilhosas. Deus tem promovido intervenções sobrenaturais para que você chegasse até aqui. E não é para morrer, meu irmão. Não é para ficar pelo caminho. É para avançar, para continuar, para ir até o fim, para completar a tua jornada, a tua carreira, para desfrutar de tudo, queridos. Tudo que envolve o plano de Deus para a sua vida. Então, questionando Deus, e diziam uns aos outros: vamos levantar um capitão, vamos voltar para o Egito. Ei, aquele povo de alguma forma ainda cultivava dentro deles pensamentos ligados a uma escravidão que já não pertencia mais a eles. Ei, você foi livre da escravidão. A Bíblia diz que eu e você fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Querido, você já foi reposicionado espiritualmente. Você já foi transportado. Você não está no caminho para chegar lá. Não, já aconteceu. Quando você nasceu de novo, Deus já estabeleceu você no reino do Filho do seu amor. Já te arrancou do império das trevas, de um lugar de escravidão, de tormenta, para um lugar de liberdade. Esse é o seu lugar, querido, e é assim que eu e você precisamos nos ver. E diziam uns aos outros: então vamos levantar alguém para nos levar de volta para o Egito. Misericórdia. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram suas vestes. Falaram à congregação dos filhos de Israel, dizendo: opa, a terra por meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Querido, aquilo que Deus colocou diante de você continua sendo bom. Aquilo que é de Deus para você é bom. Diga comigo: o que Deus tem para mim é bom. Não é só bom, é muitíssimo bom. É muitíssimo bom. É maravilhoso, queridos. O que Deus tem para você, querido, é maravilhoso. Como a Bíblia diz em Romanos capítulo 2, versículo 2, a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. O que vem do céu, toda boa dádiva, todo dom perfeito. Oh, aleluia, para você, diga: para mim. Mais uma vez, para mim. É boa, é muitíssimo boa. E eles continuam dizendo: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não temais. Vejam o que eles dizem, queridos: se o Senhor se agradar de nós, então Ele vai nos fazer entrar. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, querido. Deixa eu lhe perguntar algo. Como é que o Senhor se agrada de você? Como é que o Senhor vai se agradar de mim e de você? Quando Ele nos encontrar em fé. Porque a Bíblia diz: sem fé é impossível. Não tem como, não tem outro caminho, não tem atalho, não tem alternativa, não tem possibilidade de agradar a Deus
sem fé. Mas em fé, eu agrado a Deus. Eu agrado a Deus. Como você ouviu Clícia falando sobre agradarmos ao Senhor, como é que nós podemos agradar a Deus? Porque às vezes, queridos, nós pensamos em Deus como alguém que está acima ou que está alheio a qualquer coisa que façamos. Não! Deus se importa com as suas respostas. Deus se importa com os seus posicionamentos, queridos. Deus é alguém que se agrada de algumas coisas e que se desagrada de outras coisas. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E se eu quero deixar Deus agradado comigo, eu vou mostrar confiança nessa palavra, eu vou mostrar convicção naquilo que Ele diz, eu não vou abrir mão do que está escrito a meu respeito. Amém. Se o Senhor se agradar, o que vai acontecer? Ele vai me fazer entrar, Ele vai me dar essa terra que mana leite e mel. Se o Senhor se agradar, muitas vezes a gente fica pensando assim, se o Senhor for com a minha cara, porque Deus pode gostar de mim ou não. Não, não é assim, querido. Não é assim. Não é Deus escolhendo, resolvendo ir com a sua cara ou não ir com a sua cara. É Deus respondendo ao seu posicionamento e o meu também. Eu me posiciono em fé. Eu decido acreditar nessa palavra. E isso é suficiente para que Deus se agrade. Porque, queridos, o terreno para que Deus se mova se chama fé. Deus se move pela fé, meu irmão. Diga comigo, é pela fé. É pela fé, querido. Deus se move pela fé. Se Ele se agradar, se Ele me achar em fé, Deus vai encontrar caminhos, Deus vai encontrar um terreno favorável para agir, para intervir em meu favor, e Ele vai me fazer entrar, Ele vai me conduzir em triunfo, Ele vai me levar ao destino que Ele mesmo preparou para mim, Ele vai me dar as condições para cumprir o propósito que Ele mesmo estabeleceu. Ele só precisa me encontrar nesse lugar de confiança absoluta. Eu não vou olhar para a direita, não vou olhar para a esquerda, meus pés não vão vacilar, vou manter o foco naquilo que Deus disse, Deus se agradando, e eu vou avançando, Deus se agradando, e eu vou entrando aonde Ele quer que eu esteja, Deus se agradando, e Ele me favorecendo, Ele me conduzindo por sobre todas as coisas. Não importa, querido, se tem gigante, não importa se as cidades são fortalezas ou não, não importa se são numerosos ou não, não importa o que está diante de você, meu irmão, mas o que Deus disse vai acontecer, e eu vou manter os meus olhos naquilo que Deus falou, porque isso é suficiente para manter o meu ânimo de pé. Aquilo que Deus apontou para mim, mana leite e mel, é terra boa? Não, é muitíssimo boa. O que Deus tem para você, queridos, representa realização, representa, queridos, satisfação nele, representa saber que a vontade dele, a vontade do seu Pai está se cumprindo na sua vida, querido. Não importa para onde seja, não importa o que seja, pode ser aqui no Japão, pode ser em tribos indígenas, lá no Brasil, pode ser em qualquer lugar, pode ser fazendo o que for, se você entende que é o que Deus tem para a sua vida, nesse lugar existe realização, é nesse lugar, queridos, é para esse lugar que Deus vai te conduzir, se Ele te achar em fé. É o que Paulo diz, queridos, em 1 Coríntios no capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10, a partir do versículo 1, Paulo diz: não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem. Todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés.
todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam de uma mesma fonte espiritual. O que Paulo está falando aqui? Todos eles estiveram debaixo de um mesmo mover de Deus, da mesma assistência, desfrutaram das mesmas oportunidades, viram as intervenções de Deus da mesma forma. Todos eles, no versículo 5, entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Por que Deus não se agradou? Porque Deus não foi com a cara. Porque Deus não achou fé. Mas se Deus achar fé no teu coração, querido, Deus vai se agradar de você. Deus vai se agradar. E se Deus se agradar? E se Deus se agradar, o que vai acontecer? Deus vai te fazer entrar, meu irmão. Deus vai te fazer entrar, querido. E Paulo continua dizendo, versículo 11: essas coisas lhe sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência nossa. Versículo 13, Paulo, um pouco mais adiante, ainda no versículo 11, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que está de pé, que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Versículo 13, não vos sobreveio tentação. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel. Diga comigo, Deus é fiel. O que a Bíblia diz que Deus é fiel? Deus é fiel, queridos. Deus é fiel e Deus não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, ou seja, se a tentação ou quando a tentação vier, Deus vai prover livramento. Deus vai prover escapes, Deus vai prover saída, Deus vai prover uma condição para que você, queridos, não caia. Deus está do lado de onde, querido? Deus está do lado do livramento, Deus está do lado do socorro, Deus está do lado da saída, Deus está do lado, querido, no lugar, sendo o seu refúgio. É esse o lugar de Deus. Quando a tentação vem, querido, Deus não permite que ela venha numa medida que eu e você não possamos suportar. E junto com a tentação, o que Deus provê? Livramento, escape, socorro, saída. Esse é o teu Deus, meu irmão. Esse é o teu Pai. Esse é aquele que te guarda, meu irmão. Aquele que te guarda não dorme e não dormirá. Esse é o teu Deus, que é a tua fortaleza, meu irmão, teu amparo, teu refúgio. Esse é o teu Pai, querido. Deus é fiel. E se Deus nos achar em fé, oh, aleluia, Ele vai nos fazer entrar, Ele vai te fazer avançar, querido. Não importa, meu irmão, o que esteja diante de você, os problemas não vão se agigantar, não, porque quem está com você é maior. É maior, meu irmão. E é você em Deus, se levantando para progredir, para avançar, querido, para que o propósito de Deus se cumpra. É você confiando nele, indo para frente, avançando. Esses somos nós. Nós temos um povo de fé aqui em Shoa? Sim ou não? Nós temos um povo de fé, querido. Nós temos um povo afogueado. Nós temos um povo que ousa acreditar nessa palavra sem duvidar, não importa o que aconteça. Esses somos eu e você, meu irmão. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Diga comigo, Deus é fiel. Eu posso crer. Eu posso confiar. Eu vou descansar. Enquanto Deus me conduz em triunfo. Oh, aleluia! Oh, aleluia! É Deus te conduzindo em triunfo, queridos. A Bíblia não diz que Deus está te conduzindo para o triunfo. Entenda isso, querido. O triunfo não é o teu destino. O triunfo é a tua jornada. Você andando, conduzindo em
em triunfo, em vitória, queridos. É o que a Bíblia diz a nosso respeito. Porque enquanto eu ousar crer, Deus é capaz de fazer. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Diga comigo, é pela fé. Eu vou viver pela fé. E nada vai abalar as minhas convicções nessa palavra, naquilo que Deus disse. Porque se Deus disse, vai acontecer, querido. Vai acontecer, meu irmão. Oh, aleluia. Deus está do seu lado, querido. Deus está contigo, querido. Ele é o seu Pai. Ele é por você. E Ele vai te conduzir para todo bom propósito que Ele mesmo estabeleceu para a sua vida, para o seu chamado, para a sua família. Vai acontecer, querido. Vai acontecer, querido. Vai acontecer. Nós estamos aqui, meu irmão. Essa palavra, a palavra está aqui para fazer a sua vida florescer, para que você se encontre verdadeiramente, a cada dia mais, na revelação de quem Deus é e também de quem você é em Deus. Você entenda quem você é em Deus. Você entenda aquilo que Ele tem para a sua vida como propósito. Você entenda, queridos, uma jornada maravilhosa, um caminho maravilhoso, frutífero, que Ele tem para você. E é o que vai acontecer. É o que vai acontecer. É o que vai acontecer. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Oh, aleluia. Pai, eu quero orar nesse momento, Senhor. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Por cada um desses homens ungidos, homens e mulheres, desses pastores, Pai, que estão aqui. Homens corajosos. Corajosos. Oh, aleluia. Como o Senhor Jesus disse a Paulo, quando estava preso: Paulo, tenha coragem, assim como deste testemunho a meu respeito, assim como fizeste em Jerusalém, importa que o faças em Roma. Obrigado, Pai, obrigado por coragem sobre esses homens. Obrigado, Pai, por uma medida de ousadia cada vez maior. Obrigado pela tua unção sobre eles, Pai. Obrigado por sabedoria. Obrigado, Pai, por caminhos abertos, não na força do braço, mas pela unção do Espírito. Obrigado, Pai, por direções, por esses homens sensíveis, para direções, Pai, que o Senhor vai dar, para que eles conduzam as suas vidas e conduzam o rebanho que o Senhor confiou a eles. Obrigado, Pai, por graça, Senhor, pela tua graça e unção renovadas sobre eles em nome de Jesus. Em nome de Jesus, para que essa jornada ministerial seja uma jornada leve, não leviana, nunca, porque honramos e apreciamos tudo aquilo que o Senhor nos confiou, mas sabemos, Pai, que no Senhor, assistidos pela sua graça, nada será pesado demais. Não, será uma jornada leve, Pai, será uma jornada cheia de graça, será uma jornada, Pai, de comunhão, uma jornada de unidade, uma jornada de cooperação, uma jornada, Pai, em que vamos ver continuamente as evidências da ação do Teu Espírito Santo, Pai, no nosso meio, homens e mulheres ungidos no falar, cheios de ousadia, em o nome de Jesus, ungidos, Pai, ungidos
ungidos, divinamente capacitados, Pai. E é assim, Pai, que eles vão impactar essa nação. Aonde o Senhor os plantou, Pai, eles vão transbordar, eles vão fazer discípulos, eles vão levar as boas novas, eles vão, Pai, produzir evidências de que a Tua palavra funciona, Pai. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Essa palavra funciona, o Evangelho produz frutos. Não, Pai, não carregamos algo que é estéril, não carregamos algo que não funciona, não, funciona. A Tua palavra é a verdade e ela funciona, Pai, e vai funcionar, e vai produzir frutos, sempre que sair da boca desses homens, ungidos e corajosos, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Oh, aleluia, 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 aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado. Obrigado, Pai. Nova unção, nova unção. Clareza, mais clareza e discernimento sobre os Teus planos, Pai. Discernindo as estações. Oh, sendo frutífero, sendo preciso no falar da boca, no tocar das mãos. Será assim, Pai, a unção renovada. Oh, unção renovada para o novo tempo. Para o novo tempo, Pai, sobre eles. Pastor Cadita e Márcia, ungidos no lugar certo, para fazer aquilo que Deus disse, com o foco certo, mantendo os olhos no lugar certo. Oh, aleluia, avançando, 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 em todo propósito estabelecido pelo Senhor. Em o nome de Jesus, cheios do Espírito. Hey, shohundo roklekamanasou. Iniquei ingroclassamanasotou. Hey, hahasi eu ranama. Ei, alegria, 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 paz, alegria, 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 Pai, alegria, nas coisas mais simples e nas que parecem mais desafiadoras. Oh, aleluia, porque não há nada que resista à unção. A unção quebra, a unção despedaça. Todo jugo, todo jugo. Ei. Debaixo da unção nada resiste. Debaixo da unção não há resistência que possa impedir o avanço, o progresso. Oh, aleluia! Se mantenham sintonizados à unção, à graça. Oh, aleluia, aleluia. E as coisas vão acontecer conforme aquilo que está no seu coração. Conforme o que está sendo alimentado aqui. Oh, aleluia, vai acontecer. Vai acontecer, vai acontecer. Oh, vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Obrigado, Pai, pela tua unção. Obrigado, Pai, por um povo forte e corajoso, firme. Oh, aleluia, firme, firmes e corajosos.
Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Quando perguntavam, queridos, para o pastor Bud, qual o segredo do sucesso do seu ministério? Ele respondia: eu não fiz nada. Eu só obedeci a Deus e assisti Ele trabalhar. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Debaixo da unção, debaixo da graça, nós só vamos obedecer a Deus e vamos assistir o seu agir, a manifestação do seu poder. Aleluia, aleluia, aleluia. Simples, simples e poderoso. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Queridos, antes de entregar a palavra ao pastor Cadita, eu gostaria de saber se há alguém no nosso meio, alguém que chegou aqui nessa noite e deseja receber Jesus como Senhor da sua vida. Se você está aqui no nosso meio e tudo que você ouviu parece ainda um pouco distante. Puxa, mas essa vida é para mim? Sim, querido. Querida, é para você. Você só precisa se conectar espiritualmente com Deus. Como? Recebendo Jesus como Senhor da sua vida. Porque a Bíblia diz que a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder para serem feitos filhos de Deus. É nesse lugar que Deus quer te encontrar. No lugar de comunhão completa, plena, absoluta, como seu filho. Em nome de Jesus. Você está aqui, levante a sua mão. Só quero orar por você. Aleluia. Alguém? Todos salvos? Diga pergunte para quem está do seu lado aí. Se Jesus voltar, você vai ficar feliz? Sim ou não? Sim ou não? Eu não vou ficar feliz não, tá bom? Eu vou subir feliz. A Bíblia diz que a gente vai se encontrar com Ele nas nuvens. Amém? Você vai ficar feliz? Você vai subir feliz? Amém. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Sejam abençoados, querido. Muito, muito obrigado por tudo aquilo que vocês têm feito nesse lugar, fortalecendo a obra do Senhor, a obra de Deus aqui em Shoa. Muito obrigado pela honra da presença de cada um dos pastores aqui, em o nome de Jesus. Glória a Deus. Já não estava me aguentando ainda estar aqui. Queria correr aqui. Falei, mas não dá para correr aqui, mas estava correndo no espírito aqui. Irmão, algo aconteceu tremendo por esses dias. Quando fui a Tóquio, creio que vocês conhecem o pastor Toshuki. Nós já temos uma japonesa que é a nora do pastor Luiz, só que ela estudou em português, ela fez curso de missões, ela era professora em japonês. Mas na escola que foi criado em japonês, nós tivemos um pastor chamado pastor Toshuki. Ele foi levantado esse ano como professor. E já é um fruto maravilhoso, porque eu conheço o pastor Toshuki, ele tem um coração entregue ao Senhor e creio que algo já está acontecendo no nosso meio,
começou pela vida dele, e creio que muitos se levantarão, né? Assim também da igreja, o pastor Francisco também, o Yudi. Eu conheço ele, menino tímido, mas quando ele está na palavra, eu fiquei impressionado, né? A minha irmã sempre me traz algo sobre, manda mensagem, e quando eu ouvi do Yudi, falei, nossa, é sugoi, preciso fazer um livro dele, porque é algo que muitas crianças vão realmente se levantar, desde criança, né? O Yudi foi realmente movido por amor de Deus, e estava lá formando, e, irmãos, são pessoas que vão dar muito fruto, né? E quando cheguei ao casaco também, encontrei com uma aluna, que todos nós aqui no Japão tem, lógico que é uma correria, e as pessoas cansadas, muitas vezes vem a desistência. Eu tive a oportunidade de estar falando com a aluna, falei, não, se você está aqui, se você já começou, né, pega realmente em fé, vamos prosseguir, porque ele há de sustentar, não fique no cansaço, fique em algo que Deus vai renovar. E quando eu vi ela formando, fiquei feliz demais. Irmãos, somos influenciadores para as coisas boas, para as pessoas perseverarem. E por isso que nós realmente precisamos da palavra da fé, palavra de Deus, para que isso possa suceder. Porque não são filosofia, não são palavras positivas, mas é a palavra de Deus que realmente nos vivifica e nos fortalece e nos mantém de fé. Amém? Glória a Deus. Quero estar aqui agora passando o momento da oferta, dízimos e ofertas. E eu quero convidar, irmãos, né, que semana que vem nós estaremos recebendo o pastor Manuel Dias. Ele é um homem de oração, um profeta de Deus. E da mesma forma que nós recebemos hoje, tenho certeza que também nós vamos receber grandes coisas da vida dele. Amém, irmãos? Amém. Graça e paz, palavras poderosas. Vocês já receberam, amados? Amém. A paz eu recebi e foi muito. Gravei. Vamos passar por uma parte também poderosa. Aleluia. Provérbios 3, 9, 10. Amém? Diz, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Sabe, amados, quando nós ofertamos, nós não estamos apenas entregando um dinheiro, não estamos apenas colocando aqui, mas nós estamos honrando ao Senhor. Nós estamos honrando com aquilo que nós temos de mais precioso. Amém? Reconhecendo que tudo vem dele. Não é pela nossa força, mas pelos seus cuidados. A gente reconhece que ele é a nossa fonte. Como foi dito, sabe? Quantas vezes dentro desse ano a gente não recebeu tantas coisas, sabe? Tantos livramentos, tanto favor e graça do Senhor, tantos cuidados do Pai, sabe? A gente reconhecendo ele, a gente vai dizimar, perdão. Nós vamos agora no momento dos dízimos e ofertas, nós vamos honrar o Senhor com os nossos dízimos, cumprindo, obedecendo, sabe, o mandamento do Senhor, os princípios do Pai. E a oferta, amados, ela não é uma obrigação, mas nós ofertamos com alegria. Nós ofertamos reconhecendo ele, sabe, como foi dito, em fé, reconhecendo os benefícios do Senhor, a bondade do Pai, amém? Então a minha fé na palavra, ela vai promover o extraordinário de Deus na minha vida. Então eu vou me recusar a viver uma vida de mendigância, sabe, quando eu dizimo e oferta, é porque eu sou abençoada, e porque eu cumpro os princípios do Pai. Aleluia. Então, nesse momento, traga a sua oferta, traga os seus dízimos, amém? Crendo que aquilo que o mesmo Deus que recebe,
com prazer a sua oferta, é o que multiplica e que supre e transborda a sua vida. Amém? Com alegria eu entrego minha oferta ao Senhor. Deus da semente é o que semeia e pão para alimento. Com alegria eu entrego minha oferta ao Senhor. Deus da semente é o que semeia e pão para alimento. Semente de amor, de fé e poder, semente que fazem milagres acontecer. Eu vejo a chuva regando minha semente, é o sobrenatural de Deus chegando de repente. Eu vejo a chuva regando minha semente, é o sobrenatural de Deus chegando de repente. Eu vou semear, eu vou semear, eu vou semear, eu vou semear, eu vou semear. Eu vejo a chuva regando minha semente, é o sobrenatural de Deus chegando de repente. Eu vejo a chuva regando minha semente, é o sobrenatural de Deus chegando de repente. Estenda suas mãos. Pai, nós te damos graça, Senhor. Aleluia. Obrigada, Pai, pela tua igreja, Senhor, crescer no entendimento, Senhor. Aleluia, dos dízimos e das ofertas. Obrigada, Pai, porque a sua igreja, Pai, ela é bonada, ela é abastecida. Amém. Aleluia, ela é próspera, Pai. Obrigada, Pai, por irmãos crescendo, Senhor, no conhecimento da tua palavra. Obrigada, Senhor, que nenhum, Senhor, aleluia, desempregado, nada faltando. Amém. Mas os seus celeiros cheios, em nome de Jesus. Pai, obrigada pelos missionários no campo, Senhor, sendo guardados, ali cuidados por Ti, Pai, obrigada, porque o Senhor é fiel. Amém. Nada faltando, Senhor, nós declaramos contas pagas e dinheiro sobrando, em nome de Jesus, para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, aqueles que querem se matricular ou querem saber mais a respeito da escola Verbo da Vida de 2025, né? Temos aqui a missionária Márcia, a irmã Juliana, tá? Quem tiver interesse, procure em nome de Jesus, amém? E para encerrar, eu quero deixar uma palavra que o pastor Bundy deixou, justamente a respeito daquilo que foi falado hoje, né? Ele fala assim, que falar fé é não duvidar no seu coração. O diabo vai colocar no seu ouvido, não vai dar certo, não vai acontecer. Mas o que vai dizer, vocês vão dizer, aparta de mim, Satanás. Então, o foco é na fé atuante, amém, irmãos? Sem deixar espaço para a dúvida. Então, nós somos justos, todos nós somos justos, e o modo de nós vivermos é pela fé, irmãos. Então, diga para o seu irmão, é pela fé. É pela fé. Aleluia. Então, seja grandemente abençoado na palavra e na prática, e pela fé nós vamos viver. Amém? Então, cumprimente os irmãos, os 10 mil irmãos, antes de vocês irem embora, para a glória do Senhor. E os pastores, eu queria estar reunido aqui, queria tirar uma foto aqui, né? Pastor Vinícius, a pastora Sutia, glória a Deus. Pastor Mini, pastora Jocelice, pastora Margarete, pastor Luiz, pastor Renato. É missionária também, lógico, me perdoa. Tira isso aqui para mim.
Cadê o povo da mídia? Quero tirar uma fotinha para nós. Pode estar vindo aqui? Isso. Amém. Muito obrigado. Recebi muito dessa graça ministerial sobre a sua